Muito boa noite a todos. Eu sou o Celso Rei e esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já deixe o meu convite para que você possa assistir os vídeos antigos do canal. E hoje, continuando a nossa série sobre os trabalhos apométricos, relatos dos bastidores de um trabalho apométrico, parte 2. Já faz um tempo que nós fizemos o 1. De lá para cá, houveram alguns outros trabalhos. Eu juntei algumas informações, algumas histórias, muitos aprendizados para trazer para vocês aqui um pouco do que vem acontecendo nos trabalhos de apometria. Para quem não conhece, vou falar rapidamente aqui da apometria. A apometria é uma técnica trazida pela espiritualidade que pode ser usada por qualquer grupo espiritualista que tenha como propósito servir a Deus, servir ao Mestre Jesus e as suas leis. Trata-se de uma técnica em que há o desdobramento induzido dos corpos sutis, tendo em vista que temos 7 corpos sutis, e aí os médiuns se reúnem e em desdobramento fazem o serviço de limpeza espiritual, de retirada de obsessores, desfazimento de redutos do astral inferior, retirada de todo tipo de obsessão que a gente vê. E tem sido uma verdadeira honra e um privilégio participar desse grupo apométrico, Congregação Espiritualista Apométrica, um trabalho totalmente gratuito, que vem dando bons resultados. E muitos aprendizados, porque é uma ótima forma de ver na prática o que a gente acaba estudando, né? Na literatura espírita, umbandista, esotérica em geral. Bom, como vocês sabem, ápice de transição planetária, então está havendo uma retirada em massa dos espíritos do astral inferior que não querem evoluir, que não querem que os outros evoluam também. Então, o que tem aparecido da nossa apometria, de modo geral, são atuações de organizações criminosas do astral inferior, em que há contratação de processos de obsessão. Os maiorais das trevas, chefes de falanges, aqueles que têm poder de mando, têm participado. Estamos observando cada vez mais a presença deles nas obsessões complexas, ainda que o consulente não tenha ligação direta com esse ser. Então, os maiorais das trevas estão participando de obsessões complexas dos consulentes, mesmo sem ter tido uma inimizade no passado, uma vida em comum no passado, nem nada do tipo, mas simplesmente, primeiro, pelo puro prazer de fazer o mal, pelo ódio incontido que eles têm, ódio a Deus, ódio a tudo que Jesus representa e todos os outros líderes espirituais representaram, que trouxeram luz para esse planeta, que trouxeram conceitos de fraternidade, de amor, líderes espirituais que passaram a sua vida em busca da verdade última, da realidade última de Deus, e buscaram enxergar a todos como seus irmãos. Então, esses maiorais se opõem a tudo que é da luz. E tendo em vista que eles já têm a informação de que muito em breve irão embora, é como se estivesse num momento onde nós não temos nada a perder, vamos usar todas as ferramentas que temos nas nossas mãos para perpetuar a ignorância, o mal, o retrocesso, o não progresso da humanidade, das pessoas. Então, o que nós temos visto é que, às vezes, o problema da pessoa, geralmente os problemas dos consulentes,
são causados por divergências com outras pessoas no passado, más condutas, não é verdade? Condutas que geraram aí karmas, condutas que fizeram com que hoje eles sofram os efeitos da lei de causa e efeito. Então, eu vou fazer um resumo aí, não vou falar de uma situação específica, tá bem? Para que, como eu falei para vocês, preservar o anonimato, até mesmo porque tem pessoas que fazem apometria e assistem o canal. Então eu falo de um modo geral, vou misturando as histórias, troco os nomes para que não tenha problema nenhum, porque o objetivo do vídeo é educativo, instrutivo, e o nosso trabalho enquanto buscador da verdade e estudioso da espiritualidade é entender como que essas falanges do mal trabalham. Pois, como já foi dito por grandes baluartes do espiritismo e outras correntes, nós sabemos muito pouco do que tem no plano astral, nos outros planos dimensionais. Nem 1% foi trazido nos livros, embora nós tenhamos aí grandes obras, né? Só Chico escreveu mais de 500 livros, e ele mesmo disse que isso ainda é muito pouco. Então, o trabalho apométrico nos possibilita ter contato com situações totalmente inusitadas. Algumas coisas que a gente ainda não leu em livros, criaturas, seres, histórias, né, que nos impressionam, né, e nos trazem muito aprendizado. Como os maiorais das trevas estão se imiscuindo dentro das obsessões simples. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que, imaginem uma pessoa que procura apometria porque está sofrendo de alguns problemas, geralmente um assédio espiritual. Claro, devido a más condutas, seja no passado, seja na atualidade, muito na atualidade, mas nós já vamos falar sobre isso, né, sobre os defeitos, sobre as doenças da alma, do espírito, que fazem com que os processos continuem. Então, um processo que começa uma obsessão simples pode se tornar uma obsessão complexa, dependendo do caso. Como os maiorais das trevas estão sobre aviso, no ultimato, para eles é interessante ir atrás dessas situações para fazer com que, impedindo a evolução das suas vítimas, mesmo não tendo nenhum tipo de relação pessoal com elas no pretérito, eles consigam fazer com que elas, ao cair perante a lei, sejam exiladas, para que no exílio eles continuem a sua manipulação, a sua subjugação, que foi o que aconteceu no planeta Terra, por exemplo, quando os espíritos muito, muito endividados, criminosos cósmicos, vieram exilados de outros planetas, quando eles chegaram aqui, devido ao seu grande intelecto, à sua grande capacidade mental, conseguiram burlar situações impostas pelos mestres encarnatórios, pelos técnicos encarnatórios, burlando situações do corpo físico, acessando memórias que tinham sido trancadas e resgatando conhecimentos para continuar perpetuando o mal. E o que é o mal? O que é o mal? O mal é a falta de autocontrole, a falta do autodomínio, a não consciência de que seguir os preceitos dos grandes líderes espirituais é um bom caminho, é um caminho seguro, a não consciência de que um homem deve procurar valores, virtudes e sabedoria, a não aceitação de que somos todos irmãos, a não aceitação de que viemos de uma única fonte, a não aceitação de que existe só um Deus, a não aceitação de que o poder verdadeiro, quem tem somente é Deus, e por aí vai. Então, basicamente, o mal seria o descontrole do ego inferior, de modo a causar, infringir
pressão, violência e maus tratos às outras criaturas que Deus também criou, seja elas quais forem, porque todas elas merecem o respeito e, principalmente, a não aceitação de como a realidade última é, porque quando falamos em realidade última, trazendo os fundamentos da mecânica quântica, entendemos que, em termos quânticos, estamos todos interligados. Então, fazer o mal a alguém é fazer o mal a si. De um tempo para cá, já faz algum tempo que eu não gravo vídeos, mas principalmente porque eu tenho estudado muito. Então, eu pretendo gravar menos vídeos, contudo, os vídeos serão bem produzidos. Ou seja, eu vou estudar bastante, várias obras, roteirizar, enfim. O conteúdo vai ser, digamos assim, em menor quantidade, mas eu quero trazer uma qualidade, ao menos de conhecimento. E eu venho estudando a caminhada, a vida de diversos líderes espirituais que passaram pelo planeta Terra. Sócrates, Platão, Buda, Confúcio, Zaratustra, Mahatma Gandhi, dentre tantos outros, para entender como eles pensavam, como eles agiam, e observo hoje que existe um denominador comum entre todos eles, que é a tentativa de se adquirir a maior quantidade de virtudes possíveis em uma vida. Mahatma Gandhi, inclusive, diz que um dos objetivos da felicidade da vida dele, em buscar a alegria, em buscar ser feliz, era controlar as emoções, o autodomínio dos pensamentos e dos sentimentos. Já ouvimos muito por aí que não é possível controlar os pensamentos. E isso não é verdade. É possível sim. Requer esforço, requer muito empenho, mas é possível. Porque o pensamento nada mais é que um atributo da alma. A alma é quem pensa, em último caso. Isso está no Livro dos Espíritos. E o nosso trabalho é sublimar a nossa alma para ter esse controle. Controle dos pensamentos e dos sentimentos. Existe uma tendência da humanidade do planeta Terra em sempre ir automaticamente para o lado negativo das situações em que elas vivem. Então, quando acontece alguma coisa, não se busca a parte positiva do acontecimento, mas tão somente a parte negativa. E isso é tão enraizado, isso é tão comum que não se percebe. Não se tratam problemas como soluções, apenas como azar, ou má sorte, ou coisas desse tipo. Rapidamente, ao enfrentar uma dificuldade, a mente vai para o pior cenário possível. Façam um teste quando vocês estiverem meditando, para tentar buscar o autodomínio dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Procurem perceber se vocês são mais criativos em pensar tragédias, problemas, catástrofes, doenças, negatividades de todo tipo, ou se o seu cérebro imagina coisas boas, positivas, alegres, grandes ensinamentos. Para onde o seu cérebro vai quando você tenta meditar? Para problemas? Para soluções? Para luz? Para sombras? Então, os maiorais das trevas têm buscado fazer bastante trabalho. Então, geralmente, uma apometria que começa, a princípio, de primeiro momento, como uma obsessão simples, nós
ao investigarmos mais profundamente, percebemos que começa a haver toda uma organização, uma associação criminosa por trás, manipulando, inclusive, o obsessor para controle e poder. E isso tem sido observado muito. Trouxe 2 exemplos aqui que eu queria falar para vocês, coisas que nós vimos e que eu acho que merece destaque. Em um dado momento, estávamos num ambiente, um ambiente onde a consulente trabalhava, era um ambiente grande, e nesse ambiente havia tanto espíritos de luz como espíritos das trevas. Então a coisa ali estava um pouco misturada. Então, embora algumas atividades que eram realizadas no espaço que nós estávamos fossem atividades compatíveis com os ideais da luz, outras intenções também que aconteciam ali não eram tão assim, e isso dava brecha, abria um campo energético para que os seres da não-luz entrassem. E o mais incrível da apometria é que ela é, por essência, um trabalho universalista. E quando nós nos abrimos para uma percepção universalista da realidade, ela também se abre para a gente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente está preparado para ter uma visão de mundo mais cósmica, mais universalista, entendendo de uma vez por todas que a espiritualidade trabalha unida às entidades da Umbanda, com a Fraternidade Branca, iremos falar da Fraternidade Branca hoje, com os grandes orientadores do Espiritismo, entre outros, católicos, evangélicos, trabalham juntos, trabalham unidos pelo bem maior. Quando nós entendemos isso, começamos a trazer isso para nós, o trabalho de apometria fica muito fácil, porque o trabalho de apometria, sendo a essência do pensamento universalista, engloba tudo isso. E uma visão que eu tive, que eu nunca vou esquecer, que foi muito interessante, durante os trabalhos, nós estamos em desdobramento e eu tenho clarividência intuitiva. Então, durante os trabalhos de apometria, eu consigo visualizar algumas coisas, algumas situações. Eu visualizo o que a espiritualidade deseja que eu visualize. Às vezes é um cenário, às vezes é um local, às vezes são pessoas no local, às vezes é uma, às vezes eu vejo a roupa da pessoa, às vezes eu só vejo a silhueta da pessoa. Tudo isso é espiritualidade quem comanda e tudo isso tem propósito. Por exemplo, se durante o trabalho é importante que eu veja que um dos espíritos que estão ali na situação é um adolescente, eu verei a roupa dele. E a roupa dele vai vir, na minha visão, com muita cor. Por quê? Porque eu preciso passar isso para o grupo. Ou, se é irrelevante a idade do espírito para as circunstâncias em que nós estamos inseridos e trabalhando e averiguando, aparece às vezes só uma silhueta. Esfumaçado, um esfumaçado escuro, para a gente ver, olha, são seres ali que estão na não-luz, que estão agindo. Vai depender do tipo de trabalho. E nesse lugar específico nós víamos uma situação muito interessante, que era o quê? Haviam ali naves do comando de comandos estelares. Existem N, né? A gente tem comando de Ashtar Sheran, Elmoria, Mestre Larion, Mestre Rovena, enfim, vários tipos de comandos que trabalham na apometria. Cada comando vem dependendo do tipo de trabalho, né? Então, esses espíritos eles fazem muito mais atividades no plano espiritual do que no plano físico. Então, durante o trabalho de apometria, é decidido muito antes quem irá vir, como isso irá acontecer. É claro que durante o trabalho, o coordenador do grupo ele chama
Então, por exemplo, vamos supor, isso acontece muito, a gente encontra o perispírito da pessoa violentado ou desfigurado. Nós buscamos canalizar a energia do mestre Hilarion, a luz do mestre Hilarion, do raio verde, para que refaça o corpo somático da pessoa, o perispírito da pessoa. Então, isso varia. Muito antes do trabalho de apometria começar, a espiritualidade já tem os dados, as informações, digamos assim, do que vai acontecer. Ramatiz explica isso no livro Apometria em Umbanda. Tempo antes da apometria começar, a espiritualidade que vai participar do trabalho se reúne. Isso geralmente acontece em naves, tá? No livro Apometria em Umbanda de Norberto Peixoto vocês vão saber com mais detalhes sobre isso. As naves possuem uma tecnologia muito avançada, principalmente as da constelação de Cão Maior, que é da onde vem Ramatiz, até mesmo do Comando Ashtar, que tem milhares, né, de naves e, enfim, o trabalho que ele faz no planeta Terra é muito extenso. O trabalho que ele faz de canalização com algumas pessoas aqui na Terra, isso não é nem 1% do que eles fazem no planeta e na Via Láctea. Tá? Porque a nave do Comando Ashtar Sheran tem geneticistas, biólogos, psicólogos, engenheiros, neurocientistas com um conhecimento muito avançado, de deixar os PhDs aqui no planeta Terra de chinelo. Até porque muitos dos PhDs aqui no planeta Terra só enxergam matéria. Então eles só vão até o átomo. Às vezes nem isso. Às vezes ele não enxerga como átomo, às vezes ele enxerga antes. Né? Então, a célula, ou, enfim, uma molécula, etc. Então, antes de começar o trabalho, a espiritualidade já acessa os registros da pessoa com a qual a gente vai trabalhar e aparece numa tela, assim. Igual filme de ficção científica, porque é uma tecnologia muito avançada. Então aparece uma tela. Conhecimentos que são acessados através do corpo mental inferior da pessoa ou nos bancos de dados cósmicos, digamos assim, onde está tudo registrado, feito pelos registros akáshicos. Toda a informação do universo, tudo o que acontece no universo, em todos os momentos, em todo segundo, nanosegundo, milésimo de segundo, é registrado. Nenhuma informação se perde, absolutamente nenhuma. Se vocês assistirem as palestras do Hélio Couto, quando ele fala da questão do campo eletromagnético, da ressonância harmônica, vocês vão entender por que isso acontece. Enfim, e aí eles acessam a vida da pessoa, então eles veem o que nós iremos poder ver. Então, assim, o que eles vão permitir com que a gente veja. Então, eles abrem uma tela lá e falam, olha, está acontecendo isso, 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 por causa disso, disso, disso nessa vida. Vai precisar ir para uma outra vida? Daí eles vão para trás, até onde eles acham que precisa ir, na história que a gente vai trabalhar. Porque geralmente, num processo obsessivo simples, digamos assim, existe uma história específica. Às vezes um casal, ou um filho, mãe, que já vem reencarnando há bastante tempo, e aí um está desencarnado, o outro está encarnado, e um está perseguindo o outro. E aí o que acontece? Eles vêm lá, né? Como se fosse num holograma de imagens, e aí quando os médiums se reúnem, por exemplo, eu que tenho clarividência intuitiva, eles mandam a imagem. Ó, manda isso aqui, e aí a gente vai recebendo, através do campo eletromagnético, o que a gente precisa ver. O momento na história que a gente precisa ver, a situação da história que a gente precisa ver. Lembrando que estamos falando de planeta Terra. O planeta Terra é um planeta muito, muito evoluído. O planeta Terra é um planeta de evolução primária. Os espíritos que estão aqui, além deles serem muito rebeldes, eles são muito brutos, muito violentos. Pensamentos e emoções que alguns seres humanos têm no planeta Terra são considerados crimes hediondos em outros planetas mais evoluídos. Por quê? Porque num planeta muito evoluído,
A vibração é muito sutil, é muito leve. Todos conseguem sentir a capacidade paranormal, sensível dos habitantes de um planeta ditoso, por exemplo, é muito alta. Então, se entra ali alguém no planeta com uma vibração de ódio, de raiva, de despeito, ou qualquer outra doença da alma, isso é logo sentido por todos, porque causa um estrago naquela vibração sutil, naquela atmosfera ágape. Por isso que quanto mais evoluída é a humanidade, mais físico tem que ser a dimensão. Porque vocês imaginam, com o colapso da função de onda, se fosse uma dimensão sutil, com a doença do espírito, rapidamente as coisas seriam destruídas. Porque pensou, destruiu. Pensou, destruiu. Quando a matéria é bruta, as coisas demoram para acontecer. Isso foi explicado no vídeo Colapso da Função de Onda. Quando você colapsa a função de onda para criar algo do vácuo quântico até virar matéria, isso leva um tempo, porque a nossa dimensão é muito grosseira. Mas tem que ser assim, porque os sentimentos e as emoções são muito grosseiros. Então tem que ser compatível. Senão, o planeta já teria sido destruído. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a história do planeta Terra, documentada, nunca teve um período sem guerras, por exemplo. Alguns historiadores dizem que na história conhecida do planeta, de alguns milênios atrás, na história documentada, alguns historiadores dizem que só houve um período de 30 anos em que não houve guerra aqui. 30 anos. Em todo esse período de história. A gente não precisa nem voltar a 12 mil anos na Atlântida, no continente de Mu, na Lemúria. Não. Vamos aqui para a Antiguidade Clássica. 1500 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, né, quando os gregos estavam começando ali a trazer um pensamento mais cosmológico, tentando pensar a realidade além dos mitos, além da cosmogonia. De lá para cá, disse 30 anos. E alguns duvidam disso porque acham que só se acredita que não houve guerra nesses 30 anos porque, na verdade, faltou a documentação. Porque se tivesse, nem 30 anos de paz teria havido aqui no planeta. Então, um planeta com a idade da Terra, e na história conhecida, de mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo para cá, só teve guerra em quantos fratricídios o seu espírito não deve ter participado. Então é muito comum que, quando a gente vai fazer a apometria e averiguar momentos passados, karmas coletivos estejam ativados, problemas graves estejam ativados. Pois dificilmente um espírito aqui, que já vem encarnando aqui há bastante tempo, não participou de uma guerra. Porque, em verdade, não houve um momento de paz. Quantas guerras estão havendo hoje? Hoje é dia 16/2/2025. Quantas guerras estão havendo hoje? Nesse exato momento? Pelo menos umas 8, 9. Que nós saibamos. Então, é muito difícil de entender quando pessoas que estudam a espiritualidade dizem que o esquecimento é um planejamento dos espíritos das trevas. Porque para a humanidade do planeta Terra, o esquecimento é uma bênção enorme, enorme. Possibilidade de começar do zero. Quando os espíritos estão no plano astral, muitos deles imploram para esquecer o que fizeram. Eles não aguentam, porque a culpa é muito grande. E para não correr o risco de virar ovoide, o próprio planeta Terra tem mecanismos que levam os espíritos à reencarnação. O próprio planeta Terra. Então a reencarnação, ao contrário do que se tem dito aí, também é uma lei de Deus.
O Exu da Meia-Noite, professor da Meia-Noite, em seu livro, escrito pelo Rubens Saraceni em 1995, diz que o umbral é uma região onde não tem lei alguma, onde o espírito que está lá por si só precisa encontrar o caminho da saída. Ou ele sobe, ou ele desce. Nem os maiorais das trevas entram em certas dimensões do umbral, porque segundo ele, primeiro, o umbral não é um lugar. O umbral, ele é um estado de consciência. Em segundo, como muitos deles têm a consciência culpada, eles correm o risco de ficar aprisionados lá. Mas o que ele observa, e eu acho interessante falar aqui, sobre a questão do planeta Terra ter esse mecanismo, é que ele diz, de tempos em tempos, no umbral, vem um jato de luz muito forte, como se fosse uma tempestade de luz, que segundo ele, na época em que o livro foi escrito, hoje já se sabe, mas na época foi escrito em 95, ele diz, não saberia o que seria aquela energia, mas ele diz que treme tudo, tudo começa a tremer, e muitos dos espíritos que estão lá simplesmente desaparecem. O que é isso? Isso é algo que chama força telúrica do planeta Terra, uma força que vem de dentro do planeta Terra e leva os espíritos que estão lá à reencarnação, diminuindo assim o seu sofrimento e as suas lembranças, para que ele possa começar, entre aspas, do zero. Quantas pessoas hoje, com 40, 50, 60 anos, 70 anos, não desejariam voltar em algum momento para fazer diferente, para mudar uma coisa ou outra? Bom, a reencarnação é essa oportunidade. É a oportunidade de fazer diferente. E o nosso trabalho apométrico, ele envolve tarefas de auxílio, esclarecimento e também justiça. Então, dependendo do espírito que a gente encontra, nós conseguimos chamar entidades de alta hierarquia para conversar com essas pessoas, para que elas sintam a energia desses espíritos e geralmente são esclarecidos. Começam a ver o quanto de tempo estão perdendo, porque às vezes essa perseguição já dura 100 anos, 200 anos, e aí eles começam a cair na real para ver o quanto de tempo eles estão perdendo. E muitos ali têm uma catarse profunda, porque a quantidade de energia emanada, a quantidade de informação emanada é muito grande. Então, por exemplo, eu já vi mesmo espírito, no começo do trabalho, o espírito estava de um jeito que eu falava, olha, eu informava a equipe, eu falava, olha, eu acho que do jeito que ele está não vai ser possível ter uma conversa não. Eu acho que o jeito vai ser adormecer e levar para algum hospital. E às vezes não. Às vezes nós utilizávamos como auxílio nosso as energias dos orixás. Então, vamos supor, alguém está ali tentando... Vamos supor que tem um espírito obsessor, que ele foi um bandista nas últimas 3 vidas, e ele, por algum motivo, quer se vingar, se sente injustiçado, persegue a sua vítima a todo custo e está totalmente embriagado por esse sentimento. Nós podemos trazer a energia de Xangô, o orixá Xangô, para que a entidade, a vibração, se materialize, entre aspas, porque está acontecendo uma outra dimensão, na frente dele, para que ele sinta toda aquela energia, para que aquilo penetre nele, aquela energia de justiça divina, para que ele sinta dentro dele quais são os conceitos que não estão de acordo com o que ele achava que era justiça. E isso é uma experiência muito forte. E a gente vê pela clarividência intuitiva isso acontecer. Tudo acontece muito rápido, porque o espaço-tempo ali, quando a gente está trabalhando, ele funciona de maneira diferente, não é tão linear. Então muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tivemos N experiências dessa. Às vezes o obsessor, o problema dele não é nem com a pessoa que ele está perseguindo, ele acha que é com a pessoa que ele está perseguindo, mas na verdade é um problema da criança interior dele, do inconsciente dele. E às vezes, dependendo de quem a gente chama, por exemplo, nós já vimos uma vez uma obsessora, que ela era muito católica,
E aí veio uma entidade, eu não lembro quem era, mas era um santo da Igreja Católica, que se fez ali na frente dela, e ela, na hora, como vocês sabem, o perispírito ele é moldável de acordo com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Na hora ela virou criança. Ou seja, havia uma criança ferida ali que precisava de um colo, de um consolo, de um auxílio, e aquela entidade causava uma impressão muito forte. Tanto que quando aquela obsessora se transforma numa criança, ela está cheia dos adereços dela, do terço, roupa, condizente com a crença dela, que estava muito enraizada, e aquela entidade foi conversar com ela. Como o espaço-tempo funciona diferente, nós conseguimos conduzir os obsessores e até o consulente que está desdobrado para pontos de força da natureza, para a praia, para uma cachoeira. Então, as possibilidades de trabalho são infinitas quando a gente tem uma visão universalista da situação. Porque a espiritualidade ela não se prende a rótulos religiosos. Ela utiliza todos, porque todos podem fazer o bem. Ninguém é 100% mal. Todos têm algo a oferecer. Todos têm alguma forma de ajudar. Tem um livro, eu sempre penso em trazer aqui no canal, e eu nunca lembro, mas agora eu lembrei. Se chama Transe, do Robson Pinheiro. E ele narra uma história que eu achei interessantíssima e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Em um dado momento, eles estão desdobrados, fazendo pesquisa. O Ângelo Inácio, como vocês sabem, ele é jornalista, então ele acompanha os trabalhos, ele escreve e tal, e eles estavam ali numa região de dor e sofrimento e eles observaram diversos obsessores, pessoas ali, obsessores com bastante conhecimento. E eles, naquele momento, eles chamaram para auxiliar um grupo de uma igreja evangélica em desdobramento. Olha que interessante isso. Eles julgaram por bem, naquela circunstância, naquele contexto, diante daqueles tipos de espírito, diante daquele tipo de local, diante daquele tipo de obsessão, chamar um grupo evangélico que estava fazendo bem na congregação deles, desdobraram todos eles, pastor, os fiéis, e orientaram eles, falaram para o pastor, na linguagem do pastor, na linguagem evangélica, eles explicaram a obsessão, o que estava acontecendo na linguagem evangélica, e o pastor e a comunidade foi lá e fez o trabalho. Quando eles voltaram para o corpo, ficou a impressão de que eles tinham um sonho onde eles estavam exorcizando o demônio ou estavam sendo usados pelo Espírito Santo de Deus para afastar o maligno, enfim, da maneira como eles entendem, interpretam. Então, não é porque a pessoa é religiosa ou é espírita que vai deixar de fazer um trabalho em desdobramento com a luz. A luz não perde a oportunidade de servir. A luz é sábia. E isso também me lembra uma outra situação que eu queria narrar para vocês. O fanatismo é um problema grave. E nós estamos vendo na apometria indivíduos, seres humanos que desencarnaram, e pelo seu fanatismo estão sendo usados como marionetes para obsidiar. Recentemente, nós encontramos uma situação que era a seguinte. Chegamos na casa da pessoa, geralmente quando a gente desdobra, a gente vai até a casa da pessoa. Então a gente vai até o quarto da pessoa, porque geralmente, quando a obsessão está acontecendo, a coisa é ali no quarto, tá, gente? Na cama, no pé da cama, em volta da casa. Às vezes tem um portal embaixo da cama. Então, fica a dica para vocês. Cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês, como vocês colocam, quem vocês colocam. Cuidado com os pensamentos e as emoções que vocês têm no lugar onde vocês se recolhem, onde vocês dormem, onde vocês passam a maior parte do tempo. É na cama. Ali onde vocês dormem, onde vocês desdobram. Então, geralmente, quando tem um portal, quando tem alguma coisa acontecendo, a gente encontra no quarto. Certo? Então, vamos buscar
Vigilância sempre, pra gente se proteger. Tá. Chegamos até o quarto. Havia um espírito lá, com uma capa preta. Hã? A princípio, quando eu ouvi, eu falei, bom, geralmente os espíritos que utilizam essa edumentária são tidos como mago negros, cientistas das sombras, entre outros. Espíritos trevosos com muito conhecimento. Mas a vibração não era tão densa. E aí isso já gerou um questionamento. Eu falei, bom, ele está encapuzado, ele está se vestindo parecendo uma espécie de mago negro, mas eu não estou sentindo, porque a vibração de um cientista das sombras, de um maioral das trevas é muito densa. A espiritualidade, graças ao bom Deus, né, que ele tem o poder verdadeiro, quando nós estamos desdobrados, vendo a situação, nós estamos, primeiro que nós podemos ficar invisíveis, por causa da nossa vibração. Eles sentem que nós estamos lá, mas eles não conseguem nos ver. Dependendo do nível de conhecimento que eles têm, eles conseguem até saber mais ou menos a nossa localização. Mas ver a gente verdadeiramente não. Então eles sentem que tem alguma coisa ali, eles sabem mais ou menos o ângulo, e aí eles começam com os impropérios, com os xingamentos e até a tentativa de agressão. Isso acontece muito. Tentarem agredir, tentarem etc. Né? Então, ele estava ali e geralmente um espírito maioral das trevas é uma vibração bem densa. A espiritualidade só deixa a gente sentir até certo ponto. Então, por exemplo, quando a gente entra em laboratórios das trevas, que são lugares que acontecem torturas muito terríveis, né, dignas de filmes da Idade Média, né, calabouços e tudo mais, a gente sente o peso vibratório, mas não tanto. Né? Eles fazem com que a gente sinta porque a gente precisa descrever, olha, estou num lugar assim, estou num lugar assado, é uma vibração muito densa, estou sentindo no coração, no chakra, no plexo solar, etc, etc, para a gente conseguir fazer o trabalho, né? Mas eu estou falando da questão do fanatismo. E aí esse espírito estava lá, ele estava se aproveitando de uma brecha energética que a consulente estava dando para colocar um capacete nela. Então o que acontecia? Do lado da cama dela tinha uma espécie de estrutura com uma tecnologia bastante avançada. Sabe aqueles capacetes de filmes de ficção científica que você coloca assim, e você se transporta, troca consciência e tal? Não era esse o objetivo, mas só para vocês entenderem como era o capacete. E aí ele ia lá e colocava. Daí eu falei, olha, estamos diante de uma entidade, mas que não parece ser um chefe, né? E ele tá com um capacete querendo colocar nela. Quando ela dava, dependendo de como estava o espiritual dela, ele conseguia colocar. Quando não conseguia, quando ela estava com a vibração elevada, ele ficava à espreita. E aí, quando a gente foi estudar essa história a fundo, nós vimos que, na verdade, foi uma situação até um pouco constrangedora, ele era um homem que estava com uma capa realmente, mas essa capa tinha sido colocada por quem estava manipulando ele. Então veja, para contar a história com mais detalhes para vocês. Esse homem que estava tentando obsidiar o consulente, eles tinham tido um relacionamento, eram irmãos, há muitas vidas atrás, onde eles conheceram o espiritismo. Eles moravam num casebre, muito pobre, muito pobre, muito pobre, e eles tiveram contato com o espiritismo, com as obras de Chico, com os conhecimentos espíritas. Mas aquela tinha sido a primeira encarnação onde eles tinham tido contato com os ensinamentos espíritas. Eles vinham de muito já, mas numa questão evangélica, bem dogmática, fechada, uma doutrina bem fechada, sabe? Aquelas praticadas na congregação, que não pode cortar o cabelo, não pode ver TV, coisas bem rígidas. Então eles vinham numa vida, várias vidas, como irmãos, como parentes e tal, nessa fechada. E aí a última história que a gente viu, eles estavam tendo contato com o espiritismo, com as obras de Chico, moravam num casebre, muito, muito pobrinho, e eles resolveram
utilizar dos conhecimentos deles para ajudar as pessoas. E ele, o que estava obsidiando, achava que servir a Deus deveria ser de uma forma bem, como que eu vou dizer assim, bem miserável mesmo. Ele achava que eles não tinham que ganhar nada. Tinham que viver bem pobrinho, bem daquele jeitinho. Sabe aquele pensamento bem religioso? Que para ser uma pessoa de luz, para ser uma pessoa boa, tem que ser pobre, tem que ser, né, mirradinho, etc, etc. Então ele tinha uma visão assim. E aí o que acontece? O nosso consulente, o irmão dele, não concordava com esse ponto de vista e tentou ganhar a vida, ganhar dinheiro e não viver mais daquela forma. E ele não aceitou isso. Ele não aceitou e ele continuou querendo trabalhar daquela forma. E ele, eu lembro que quando nós descobrimos que ele não se tratava de um mago negro nem nada do tipo, ele se assustou com a nossa presença e ele se comunicou, porque na clarividência intuitiva eu também consigo escutar o que eles falam e tudo mais. Eu tenho o acesso, né? Embora às vezes eles estejam me vendo, às vezes não, mas geralmente na experiência da apometria eu fico mais como um observador. É como se eu estivesse fazendo uma pesquisa de campo, doando energia e informando aos outros membros do grupo, porque nem todos têm a clarividência intuitiva. Alguns clareaudiência, outros doação de energia e assim por diante. E ele dizia, eu não sou a pessoa má, má é ela, olha o que ela fez, ela foi ganhar dinheiro e a gente deveria viver na miséria, porque a gente não deveria ter nada, porque a gente tinha que trabalhar com espiritismo e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então teve duas coisas ali, ele achou que pensamento religioso muito arraigado, e ele começou a citar Chico, porque Chico era pobre, porque Chico não tinha nada, porque Chico vivia na miséria, porque Chico isso, porque Chico aquilo, porque Chico aquilo, tudo mais. Só que o que a gente discutiu depois a respeito dessa situação, porque essa situação nos trouxe muita reflexão. A programação encarnatória de Chico foi uma programação encarnatória, mas foi uma de inúmeras informações, projetos encarnatórios. Devido a algumas circunstâncias específicas da época e do trabalho do Chico, sim, foi uma pessoa humilde, né? Viveu com pouco, morreu com pouco. Mas isso não se constitui lei no universo. O universo é infinito e Deus é muito criativo. Certo? Nós temos, por exemplo, Siddhartha Gautama, morava num palácio. Ah, mas ele saiu do palácio para procurar a verdade. Tá, mas depois ele voltou. Ele voltou para o palácio e ainda disse, quando ele voltou, eu não precisava ter saído daqui para me iluminar, porque a iluminação é interna. Olha o que ele disse, então ele voltou. Akhenaton, faraó, considerado um deus vivo. Estima-se que a fortuna de um faraó ainda é maior do que a fortuna de um bilionário hoje. Até porque o faraó tinha ouro. E ouro não perde valor. A moeda perde valor por causa do mercado financeiro, especulação. Então, $1 bilhão hoje não valerão $1 bilhão daqui a 10 anos. Mas uma barra de ouro será a mesma barra de ouro daqui a 10 anos. Terá o mesmo valor. Então, o faraó ainda é, ou foi, o mais rico. Um grande espírito. Então, isso não constitui lei. Então, primeiro ele achou que ele nunca seria feito de bobo, porque ele tinha o conhecimento da doutrina espírita. Então, esse é o primeiro ponto. Vocês já conheceram alguém assim? Alguém que se sente superior às pessoas das outras religiões só porque tem o conhecimento da doutrina espírita? Acha que sabe mais só porque tem o conhecimento da doutrina espírita? Isso é relativo. Isso é relativo. Lembra-se do grupo de evangélicos que foram desfazer um reduto das trevas e foram desfazer uma obsessão, uma desobsessão? Eles não tinham conhecimento da doutrina espírita. Agora, será que esse espírita, que tem o conhecimento da doutrina espírita, mas pensa dessa forma, é levado pela espiritualidade para fazer um trabalho de luz? Ou será que ele iria muito mais atrapalhar do que ajudar? Então, temos reflexões a fazer. Será que o conhecimento da doutrina espírita é tudo? Será que isso faz você melhor do que alguém? Ou isso te dá mais crédito
perante a espiritualidade, perante Deus? Acho que não. Então tinha essa questão, dele nunca achar que poderia ser utilizado, ser manipulado. E a outra questão é dessa crença de que, basicamente, dinheiro é ruim, quem tem dinheiro não pode trabalhar para a luz, espírito de luz tem que ser pobre, tem que ser mirradinho, tem que ser assim, tem que ser assado e tudo mais. E aí, no fim das contas, percebemos que, como eu disse no início desse vídeo, havia um maioral das trevas sim por trás de toda essa situação. Porque eles estão sim se imiscuindo em obsessões simples para arrastar o máximo de pessoas. Porque até então, quando a transição planetária não estava iminente, um maioral das trevas selecionava o trabalho que ia fazer. Porque ele é um maioral das trevas, ele não vai perder tempo com qualquer quiumba, com qualquer obsessorzinho, ou com qualquer pessoa encarnada que não tenha relevância na sociedade. Ele vai focar os conhecimentos que ele tem para obsidiar um presidente, um deputado, uma pessoa religiosa, alguém que tenha, né, expressão imagética na sociedade, coletiva, né, alguém que tenha... Mas nesse momento não. É isso que a espiritualidade tem trazido. Que eles estão se imiscuindo nessas obsessões simples para ampliar o caos, porque sabem que já estão indo embora. Então, o que aconteceu? Nós encontramos, de fato, um maioral das trevas. E não só isso. Nós encontramos uma espécie de vila que alguns maiorais das trevas controlavam. Então, o que acontece? Eles sabem as coisas que nós estudamos. Então, eles sabem o conceito que nós temos de mago negro, eles sabem o conteúdo dos livros que nós estudamos. Então vamos supor que eu peguei os 200 livros aqui e li. Então eu vou ter um conceito, uma definição do que é mago negro, do que é espírito de luz, do que não é, etc, etc, etc. Ele já leu tudo isso. Então ele sabe como nós pensamos, como nós interpretamos a realidade. Então o que ele fez? Ele não só manipulou esse espírita fanático que achava que tinha que ser pobre, mirrento, para manipular e para obsidiar o nosso consulente, como ele colocou uma capa preta, vestiu ele como se ele fosse um mago negro. Para que nós, no trabalho apométricos, achássemos que estávamos lidando com o espírito X e era o espírito Y. Por que eles faziam isso? Para tentar atrapalhar o trabalho. Para tentar atrapalhar, para tentar confundir. Às vezes nós encontramos espíritos trevosos que eles têm uma força mental muito grande. Muito grande. E eles têm uma força mental tão grande que eles são capazes de atrapalhar as nossas percepções. Então a gente está ali na história. Nós estamos ali em uma situação do passado, por exemplo, do consulente ou da consulente, tentando resolver um problema, tentando conciliar partes que se inconciliaram. O maioral está lá, geralmente ele está num trono, eu vejo muito eles assim, sentado num trono, uma caverna e tal, atrapalhando as nossas visões, induzindo correntes de pensamento nocivas, tóxicas, para que a gente não consiga entender direito a história. Aí o que acontece? Geralmente vem uma entidade, como por exemplo o Exu Pinga Fogo, ajuda muito a gente nisso. O Exu do Lodo, que eu canalizo aqui, que eu trabalho, ajuda muito a gente nisso. Exu Pantera, o que eles fazem? Eles vêm e eles nos informam. Esperem um pouco, prendam primeiro esse espírito, coloquem ele numa pirâmide de contenção, porque ele está atrapalhando o trabalho. Depois vocês vão para a história. Geralmente um médium que tem mais sensibilidade traz essa mensagem do Exu. Então eles ajudam nisso. Dependendo da entidade, o comando estelar já está a postos, viu? O comando estelar já está a postos. É um trabalho em conjunto. Quando é para desmantelar uma base do astral inferior, você tem uma falange de Exus responsáveis para que faça isso. Ou de pombagiras, porque eles são bons em desfazer magia e tudo mais. E geralmente tem prisioneiros, então tem que libertar os prisioneiros, às vezes tem ovoides, a gente não sabe o tamanho do lugar, entendeu? E aí depois vem, né,
os soldados intergalácticos, né? Entre aspas, com uma outra indumentária, e aí para retirar mesmo eles e já colocar nos devidos planetas de exílio. Mas o que aconteceu nessa situação foi que chegamos nessa vila, e aí, qual que foi o pulo do gato? Nós percebemos que não era uma vila comum. Havia algo de errado ali. E aí, depois de estudar o local, nós costumamos passar uma luz violeta e prata, que ela limpa todas as deformações perispiríticas, todas as ilusões. E nós vimos que, na verdade, aquilo não era uma vila, aquilo era um galpão, uma espécie de galpão. Não sei explicar direito, era um galpão alto, o chão era batido de terra, mas a parede e a parte de cima era como se fosse um acrílico, etc. Um galpão mesmo. E lá havia tecnologias de holograma. Então o que aconteceu? Aquele maioral das trevas estava manipulando toda uma comunidade de espíritas. E utilizando eles para fazer obsessão contra os desafetos deles. Então o que eles faziam? Eles se aproveitavam de alguém que queria fazer uma obsessão e utilizava a fraqueza dessa pessoa para manipular essa pessoa. Então aquele homem achava que não poderia ser enganado porque ele tinha o conhecimento espírita. E achava que o desafeto dele, que era o nosso consulente, deveria sofrer. Então o que o maioral fez? Só deu o empurrãozinho que faltava. Utilizou da tecnologia que fazia o holograma para fazer parecer que era uma colônia espiritual, se fez passar por espíritos de luz, enganou toda aquela comunidade e hipnotizou todo mundo. Tanto é que depois que nós... E foi um trabalho muito bonito, inclusive, porque nesses momentos em que a gente tem em que tem comunidades inteiras escravizadas, nós precisamos de muito auxílio. E geralmente quem vem? Os falangeiros da Mãe Maria, Maria de Nazaré. Eles vêm, e o que foi muito interessante nesse trabalho? Imagina, gente, que você desencarnou e você está há 10 anos, 15 anos, achando que você está numa colônia espiritual. Só que, na verdade, você está sendo hipnotizado e obsidiado por um maioral das trevas, que você acha que é o benfeitor Anacleto ou Clarencio, por exemplo, que é igualzinho nos livros que você leu, é igualzinho, igualzinho. Igualzinho nos livros que você leu, nos filmes que você viu, eles fazem igualzinho, tá? Só que, na verdade, você está num galpão com uns objetos tecnológicos que é tipo uma... Como é que eu vou dizer? Tipo uma luz, uma lâmpada de alta tecnologia que projeta o holograma. E aí parece que você está num lugar lindo, com professores e tudo mais, só que você está sendo hipnotizado e você está fazendo processos obsessivos, sem perceber que estava. Inclusive, quando nós fomos conversar com esse homem, né, tiramos a capa dele, a hora que a gente tirou ele daquela hipnose, foi muito difícil. Eu diria que foi até constrangedor dele perceber que ele, pela raiva que ele tinha, ele foi usado de uma maneira vergonhosa, baixa e cruel. Então, assim, para o choque não ser tão grande, os falangeiros da Mãe Maria chegaram no galpão antes de desligar os hologramas, antes. Montaram tendas. Então, olha que interessante. Os Exus prendem todo mundo. Prendem todo mundo, tiram os escravos, porque tem gente que está em cima sendo enganada e hipnotizada. E os que não são enganados? Ficam escravizados no calabouço. Então tem uma parte interna no local. Uma espécie de antessala, vamos colocar assim. E aí, os Exus vêm e fazem todo esse trabalho de prender todo mundo. Antes da gente desligar os aparelhos, a gente não, né? Porque a gente está observando, mas antes de ser
eles utilizam uma coisa que chama bomba ectoplasmática. Eles retiram uma cota do nosso ectoplasma, transformam isso numa bomba para estourar toda a tecnologia e desfazer aquele holograma. Antes de desfazer aquele holograma, para não assustar muitas pessoas, porque era muita gente, eu diria que tinha umas 200 pessoas lá, 200, 300 pessoas. Isso é muita gente, muita gente. Então vocês percebam, com um consulente no trabalho de apometria, uma obsessão que parece simples, que começa por uma situação envolvendo um certo tipo de arrogância intelectual, eu sou espírita, eu não vou ser enganado, eu vou para uma colônia, e também uma crença religiosa muito enraizada, que é o quê? O espírito, para ser de luz, ele tem que ser pobre. Então, se ela não está sendo pobre, ela está agindo contra os preceitos, ou se ele não está agindo contra os preceitos, então eu preciso, né? E aí é utilizado. Então, uma coisa que começa de um jeito, vamos colocar assim, grave, mas, entre aspas, simples, dá pra gente classificar como uma obsessão simples, torna-se uma obsessão complexa, porque os maiorais das trevas se imiscuem no trabalho para aproveitar essa raiva para alimentar toda uma rede. Porque esse tipo de energia, de raiva, de fanatismo, é combustível. Então, enfim, antes da gente fazer, de colocar a bomba ectoplasmática para destruir o local, os falangeiros de Maria já vêm, já colocam as tendas, como se fosse cruz vermelha. Já viram cruz vermelha trabalhar na guerra? Enfim, vêm muitos enfermeiros, eles colocam as tendas nos locais certos, as macas, tudo isso acontece muito rápido, tá, gente? É muito rápido. Então, às vezes, eu fico até meio desnorteado durante o trabalho, porque na velocidade, assim, é outro tempo, é outro espaço-tempo. E aí, quando eles estão todos a postos, quando os enfermeiros já estão se aproximando das pessoas, conversando com as pessoas, aos poucos, quando elas vão para a tenda, que vão ser tratadas, vão ser cuidadas, a gente desliga os hologramas. Para o susto, para o choque não ser muito grande. Porque vocês imaginam, gente, o choque que deve ser para uma pessoa achar que está numa colônia espiritual e de repente ela está num galpão. Quer dizer, a Matrix da Matrix. Uma verdadeira realidade virtual. Realidade virtual dentro dessa realidade virtual. Então vocês imaginam a situação. E chega a ser no mínimo constrangedor, né? Ser utilizado de maneira tão fácil por um maioral das trevas, inclusive vestindo uma capa preta, se dizendo espírita, né? Então, foi um trabalho de muito aprendizado. E o tempo perdido nisso. Quando vai haver um esclarecimento perante o obsessor, a ideia é tentar esclarecer ele do tempo que ele está perdendo. Né? Porque ele poderia estar buscando a sua felicidade, ele poderia estar buscando seu propósito, os seus valores, a sua virtude, sem querer fazer mal a outros, né? E tem sido assim. E acontecem inúmeros, inúmeros. É claro que tem espíritos que não tem conversa, né? Não tem conversa. Às vezes nós topamos com reptilianos muito, muito, muito malignos. E eles têm uma força mental muito forte, uma força mental muito forte. Então, você percebe durante o trabalho, você fala, olha, infelizmente não vai ter como conversar. Então, geralmente vem, né, os soldados de algum comando e levam ele para a justiça divina. Às vezes eles deixam o criminoso assistir todo o trabalho, ver todo o resgate, para depois levá-lo. E eu sei porque eu fico vendo e eu fico escutando também as palavras lindas e maravilhosas de amor e fraternidade que saem da boca deles durante o trabalho, porque, claro, eles estão super felizes de estar vendo o seu castelo ruir. Né? Eu lembro que já teve trabalhos, por exemplo, que nós trouxemos as forças dos orixás, e isso é muito poderoso, porque é uma energia muito forte, é uma vibração muito forte. Então é difícil manter a raiva, o ódio, né, as más intenções, quando você está de frente com uma entidade de luz muito poderosa. Aquilo hipnotiza mesmo, mas no bom sentido.
Aquilo por si só a presença vibratória já faz com que muitas ideias comecem a brotar. É claro que não é uma regra. Já vi casos, por exemplo, que o próprio mestre Sananda veio. Eu nunca vou me esquecer, foi um laboratório que nós encontramos, algo estarrecedor, um laboratório onde se fazia experiências com o perispírito das pessoas. Tanto de animais, quanto de seres humanos, de todo tipo, né? Então eram coisas grotescas, assim, coisas que a gente olha e é até difícil traduzir, porque como foi dito no início do vídeo, só 1% foi trazido em livros, né? Só 1% foi trazido em livros. E era um lugar, assim, a espiritualidade disse que deixou eu sentir mais ou menos uns 5 a 6% da vibração do local e eu passei mal, verdadeiramente, passei mal. Quase, né? Claro que eu não vou, né, regurgitar durante o trabalho, vomitar, eles não vão permitir que isso aconteça, né? Mas deixaram eu sentir bem, né? E esse 6% já foi o suficiente para eu falar, meu Deus do céu. E eles também não deixam a gente ver tudo. Então, por mais que a gente veja coisas muito estarrecedoras, a gente ainda não vê tudo. E nesse dia não teve jeito, né? O coordenador daquele ambiente, se é que dá para chamar ele assim, um verdadeiro necromante, não sei como é que fala, ele, Jesus veio, o próprio mestre apareceu no trabalho, e esses momentos são muito especiais porque toda a equipe sente, até os que não vêm, a gente sabe que está ali, e é uma energia muito forte. E o espírito simplesmente ficou com mais ódio e mais raiva. Não me foi mostrado por que o mestre veio naquela situação específica, mas era coisa antiga. Era coisa muito antiga. Então, eram velhos conhecidos. E o próprio mestre levou. O próprio mestre levou. E também já teve momentos em que o mestre mesmo acelerou o processo de ovoidização do espírito. Mas por que, Celso? Como assim? Que atitude antifraterna é essa? Jesus não faria isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Acelerar um processo de ovoidização? Sim, isso pode acontecer. Para que, acelerando esse processo de ovoidização, retome o caminho evolutivo de novo. Então, assim, tem propósito. E não nos é permitido saber tudo. Nem tudo eles vão falar pra gente por que aconteceu. Mas se foi ordem de Deus, que Jesus obedece a quem? A Deus. Então, se foi ordem de Deus, será feito. E nesse caso, especificamente, que o mestre apareceu, o espírito ficou com mais raiva e mais ódio. Então ali não tinha jeito mesmo. Porque se na frente do mestre, porque eu imagino, né, você ficar, né, na frente do mestre, quando você está tentando buscar um caminho de virtudes, valores e sabedoria, é até um pouco constrangedor, porque você fala, meu Deus. Porque só a presença já mostra, já escancara, já acusa a nossa inferioridade evolutiva. Não é uma intenção proposital deles, porque eles têm muita humildade, mas acontece. Assim como já vi momentos em que o próprio Arcanjo Miguel, maravilhoso, uma visão maravilhosa, você vê um arcanjo na sua frente, de 3 metros de altura, brilhante, luz saindo do chakra cardíaco, do chakra coronário, com um elmo maravilhoso, pegando o ser pelo braço e esperando. Então, é um trabalho que, assim, é a pesquisa de campo do trabalho teórico, né? Fora o trabalho que a gente faz em desdobramento durante o sono, que daí também não nos é permitido lembrar de tudo, até porque tem coisa que nem vai contribuir para nós lembrar. Então, a gente faz o trabalho e o que nos é dado a saber, a gente fica contente, mas o que nos é dado a saber, nós entendemos também. Então, vocês vejam como que os trabalhos de apometria acontecem.
Assim como nós já vimos na casa de pessoas que têm muita proteção, por exemplo. Nós pegamos um caso recentemente, e eu comentei aqui com vocês que nós pegamos, às vezes, pessoas que têm doenças já em estágio muito avançado, né? E nós temos contatos com seres de várias raças. E essa pessoa em específico que a gente atendeu, ela é uma arcturiana, reencarnada. E ela está passando por um processo de expiação, de limpeza do corpo astral, porque as doenças físicas, quando elas chegam num estágio avançado, grave e tal, elas estão limpando o corpo astral, elas estão servindo de mata-borrão da doença do espírito, né? Então é uma limpeza que está acontecendo. E é uma arcturiana. Então, quando nós chegamos no quarto dela, para visualizar o que estava acontecendo, havia uma mandala de ouro na parede, a coisa mais linda. Ouro maciço, uma coisa viva, vibrante, que era um portal dos arcturianos, que estavam ajudando ela a passar. Mas por que os arcturianos estavam ajudando tanto ela? Será que ela é especial só porque ela é arcturiana? Não, não é por causa disso. É porque ela estava num nível de contemplação perante a sua doença muito positivo. Ela estava verdadeiramente tirando as lições necessárias frente a essa doença. Ela estava aceitando e se rendendo aos desígnios de Deus com muito amor e com muita mansidão. E, como já foi dito pelo mestre, os mansos herdarão a terra. Então, ela estava tendo todo o suporte. A gente, né, geralmente nós fazemos uma limpeza no quarto. Se tem portal, nós fechamos, que geralmente o portal está aberto em dimensões negativas. Nesse caso, não. Era um portal lindo. Os arcturianos vinham, dobravam ela durante o corpo, durante o sono, levavam ela até a nave. E no sofá dela havia... No sofá não. No travesseiro havia uma placa de metal. Entre aspas, né? É o que o meu cérebro interpretou, mas era uma tecnologia muito avançada para avaliar a questão neuronal, do sistema nervoso, etc, 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 etc. Então, a lição que fica é que a espiritualidade sempre trabalha, sempre auxilia aqueles que vivem as suas provas e as suas expiações com perseverança, com alegria no bem viver. Claro, na medida do possível. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de ter que encarar um possível desencarne. Por mais que a gente estude espiritualidade, estude vida após a morte, é natural. Nós estamos encarnados no esquecimento. É claro que vai gerar medo, angústia, mas também muita reflexão. E aqueles que se preparam para isso. Existem alguns filósofos que dizem que nós não deveríamos nos preparar para viver. Nós deveríamos nos preparar para morrer. Porque viver é o processo que nós já estamos inseridos. E a morte é inevitável, mas ainda agimos como se ela não existisse ou como se ela não fosse ocorrer. Buscamos ter como propósito de vida agregar, acumular a maior quantidade de patrimônio no menor tempo possível para usufruir do maior conforto possível para o nosso corpo físico, para as nossas sensações, nos tornando verdadeiramente escravos das nossas sensações. Sócrates dizia que uma pessoa que busca a verdade, uma pessoa que busca a plenitude do bem viver, deve desapegar de todas as paixões que aprisionam a sua alma e buscar virtudes, pois as virtudes que a libertarão. Gandhi dizia que a verdadeira liberdade reside no mais completo autodomínio dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Através do que você come, através do que você pensa, do que você sente e do que você fala. Então, ser comedido, buscar valores e virtudes, livram a sua alma. Embora, como consequência, você deva renunciar a muitos dos prazeres da carne que, em verdade, nos aprisionam.
a preocupação dos grandes pensadores pela história conhecida ocidental sempre foi o estudo do ser, da alma e a origem de tudo. Então, basicamente, o trabalho dos indivíduos que se propuseram a ter uma vida mais sublime foi, é e será chegar perto de Deus, da verdade, do divino, da plenitude, da unicidade, do absoluto. Deem o nome que vocês preferirem. Eu prefiro utilizar os fundamentos da mecânica quântica para interpretar a realidade última como sendo essa onda de amor que foi colapsada pelo mestre, pelos mestres ao longo da história e primeiramente e antes de tudo por Deus, o primeiro observador da experiência, o primeiro que colapsou a função de onda, que gerou matéria e antimatéria. Porém, matéria com antimatéria se anulam. Então, o observador, Deus, engendrou mecanismos para que uma parte da matéria não se anulasse em contato com a antimatéria. E essa parte que não se anulou deu origem a tudo que nós conhecemos. Todo o nosso universo conhecido. Pois tudo tem um substrato atômico que pode ser estudado, codificado, analisado, mas que será conhecido cada vez mais aos poucos. O conhecimento deve vir aos poucos, conforme a consciência é capaz de perceber. Nas dimensões mais sublimes, nas dimensões mais elevadas, o seu arredor, ele é de acordo com o que você percebe. A realidade é o que você percebe, o que você consegue interpretar, o que está dentro da sua percepção de consciência. Quanto maior a consciência, maior a percepção da realidade. Gostaria de sugerir uma leitura do livro Vida Além da Sepultura, de Ramatiz, psicografada por Ercílio Mais, onde o espírito Atanagildo explica como funciona a realidade na colônia Grande Coração. Uma colônia que fica numa dimensão superior, bem superior. Muito mais superior que o nosso lar. Para vocês entenderem o quanto o nível de consciência é responsável pela criação da nossa realidade. Isso talvez não fique tão claro na nossa dimensão física, onde tudo é muito grosseiro. Mas quanto mais nos elevarmos, quanto mais sublimarmos a nossa alma, perceberemos, nas dimensões que alcançaremos, o quanto isso é a realidade. Ou seja, só existe a realidade que você consegue perceber. Portanto, vamos fazer como esses grandes baluartes da história da humanidade. Perseguir o que é real, o que é verdadeiro, o que é eterno e parar de se preocupar com o que é temporário, com o que passa, com o fútil, com o superficial, com o supérfluo, com o que fica. E preocupemos-nos mais com o que é eterno. O Criador e as criaturas. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus.